Olá, gente, tudo bem? Depois de um longo período sem gravar, eu voltei, eu estive doente, peguei Covid no final de fevereiro e começo de março. Fiquei extremamente mal, com muita tosse, peito muito cheio e também uma inflamação absurda nas cartilagens do joelho e no tendão do joelho, na curva da perna. Muitas dores, as dores ainda nem diminuíram, mas a tosse já cessou, né? E aí eu voltei a gravar, eu fiquei afastada do canal por esse motivo. E a Covid-19 me deu agora muito mais forte do que a primeira vez. E eu estou vacinada, mesmo assim eu peguei com bastante força. E cheguei a pensar até que iria morrer, porque não sarava de jeito nenhum, não melhorava. E agora eu estou fazendo tratamento para aumentar a imunidade. Enfim, hoje eu trouxe um assunto aqui sobre a sexualidade feminina, mas não somente isso, sobre o pensamento da sociedade, né, de um modo geral. Vocês sabem que eu sou a Cleide Regina, sou poeta, professora, psicanalista, eu converso com muita gente. E numa das minhas conversas com uma mulher, ela teve um encontro casual com um homem, e uma fala dela me chamou muita atenção, porque ela disse assim, que no meio do sexo ela estava gemendo por educação, porque ela não estava sentindo prazer nenhum. Então eu fiquei pensando nessa fala. Se eu me sujeitaria a isso nos dias de hoje? Não, acho que não. Mas muita mulher se sujeita a isso, muita mulher passa por isso. Muita mulher conhece pessoas por aplicativo, sai e não tem o menor prazer com o cara e fica lá fingindo que tem para não ficar chato, fica gemendo por educação. Muita mulher casada não está afim de sexo, em vez de dizer não, não sabe dizer não, tem medo que o homem procure outra, e aí fica lá ela gemendo por educação também. Sendo que o homem vai fazer isso com ela, e se ele tiver que procurar outra, ele vai procurar outra. Então, eu estive refletindo sobre esse assunto e sobre como a sociedade capitalista de consumo, como ela é homofóbica, como ela condiciona os homens a não sentir nenhuma emoção pela mulher, nenhum sentimento de afeto pela mulher. Como o homem é estimulado a fazer sexo somente sem sentimento, e como a mulher é condicionada a agradar o homem. E isso perdura por séculos, porque nós estamos no ano de 2026 e mesmo assim tem gente que ainda fica aí gemendo por educação. Como que uma pessoa consegue gemer por educação? Sim, por educação mesmo, a palavra é essa. Porque a pessoa foi educada a fingir que está tudo bem, sendo que não está. Ao invés de dialogar com a pessoa, mas a pessoa está saindo com um completo estranho, saiu, tomou um café com o cara, no segundo encontro já foi para a cama com o cara e ficou lá gemendo por educação, sem química nenhuma, sem prazer. É estranho isso, se sujeitar a esse tipo de coisa, porque quando você sai com a pessoa, por mais que você se previna, você está trocando fluidos com uma pessoa, você está se arriscando, né? Pouca gente sabe das coisas, pouca gente sabe que, por exemplo, uma pessoa desprotegida, ela pode pegar vírus e bactérias de diversas formas, pela boca, pela garganta, pelos órgãos sexuais. O sexo oral transmite muito problema também, e a pessoa está lá com um completo estranho e não está sentindo nada com a pessoa. Ou seja, a nossa sociedade, além de condicionar a mulher a isso, ela é muito homofóbica porque ela coloca que amor é coisa de mulher, é coisa de gay. Gay é mais sensível, mas o homem não. O homem tem que ser macho, não tem que ser sensível, não tem que mostrar emoções, não tem que sentir nada pela mulher, tem que ser o provedor. E não é que as pessoas eduquem as outras pessoas falando essas coisas, mas implicitamente se espera isso das pessoas. E por mais que o mundo esteja em 2026, as pessoas ainda se comportam assim. É tudo muito automático. Nunca nenhuma pessoa chegou para
Nenhuma mãe chegou para a filha e disse: olha, você, quando não estiver sentindo nada, você gema por educação. Não, e no entanto as pessoas fazem isso automaticamente, assim, sem questionar nada. As pessoas fazem isso, sempre fizeram isso. As mulheres sempre fingiram prazer e passaram a vida gemendo por educação. E quando se chega na idade mais avançada, que essa mulher olha para trás, muitas vezes ela vai pensar: nossa, o que eu fiz da minha vida? Poderia ter tido mais prazer se houvesse diálogo, se não houvesse tanto silêncio, se não houvesse tanto desencontro. Assim como também as pessoas estão criticando os sentimentos de um modo geral, tanto de homens quanto mulheres. Você não pode ter um sentimento de paixão, de amor por alguém que você já é um emocionado, que você já é, nossa, você tem que só transar. E aí, olhando para tudo isso, para esses encontros, eu vivo falando dos encontros por aplicativo que está muito em voga e as pessoas até já estão cansadas disso. Eu fico pensando que parece uma coisa infantil até, parece pessoas brincando de médico, parece crianças brincando de médico. Porque a criança explora também a sexualidade infantil e ela vai explorar com outra, e ela não tem apego na outra criança quando ela está explorando isso. Parece uma sexualidade infantil, parece uma criança brincando de médico. Por quê? Porque você está, hoje em dia, pegando completos estranhos e levando para a cama. E ninguém quer compromisso. E quem tem compromisso está ali no aplicativo também procurando parceiro. E eu fico pensando, onde é que isso vai parar? Porque ninguém vai ficar jovem para sempre, fogoso para sempre, com esse fogo para sempre. E muitas vezes as pessoas não estão construindo nada, não estão tendo paciência com nada, não estão trabalhando os relacionamentos direito. E sobra muito pouco do que se espera dos papéis sociais do homem, da mulher e tudo mais. Então, essa minha reflexão é para que haja um pensamento um pouco mais voltado para a construção do passo a passo de um relacionamento. As pessoas saem umas com as outras só por motivo para ter um prazer e às vezes elas não têm esse prazer. Como muitas vezes no passado as mulheres que se casavam virgens, às vezes não tinha aquela química sexual toda com o marido e passou a vida inteira sem ter prazer com aquele marido. Ou quando as pessoas não conseguem descobrir o que elas são, quando elas vivem às vezes a vida inteira se enganando, tentando ser heterossexuais, sendo que não são. Muita gente gostaria de ter um parceiro do mesmo sexo, uma parceira do mesmo sexo, mas não assume, porque a sociedade é muito preconceituosa. E daí essa pessoa às vezes entra num casamento heterossexual e sofre muito, faz o outro sofrer. A vida, ela passa muito rápido, a vida é agora. Não existe assim, a gente não sabe se daqui 10 minutos nós vamos estar vivos. E o que passou não tem mais o que fazer com o que já passou. Mas eu apelo para que esse vídeo traga a reflexão que nós temos que ser muito verdadeiros, muito adultos e muito responsáveis. Ter responsabilidade emocional com o outro. Dialogar, mesmo que seja um encontro casual, dialogar, tá bom assim, não tá bom assim, o que é que você gosta mais, o que é que você não gosta. Você gosta de ser tocado assim ou não gosta. É importante nesse momento que haja, já que a pessoa foi para ter prazer, que haja esse prazer. E ao mesmo tempo, não precisa ser algo necessariamente obrigatório. Mas é possível que as pessoas pensem que se está tão ruim assim a ponto de fingir, não seria bom encerrar ali, parar e falar: não quero mais, acabou, não quero mais, quero ir para casa. Não está sendo legal para mim, não estou gostando. Não seria mais honesto fazer isso? Né? E aí eu fico pensando no quanto que a mulher está condicionada ainda a agradar o homem, a ponto de fingir.
e a ponto de jogar aquele momento fora, a ponto de não se conhecer. E não é responsabilidade do outro dar prazer para você. Você tem que aprender a procurar o seu próprio prazer, ao invés de ficar fingindo por educação. Não é o outro que vai te satisfazer, é você que vai aprender a buscar o seu prazer, ver o que mais agrada, o que menos agrada, conversar e se soltar e conseguir ser feliz naquele momento. Bom, é isso que eu tinha para dizer hoje. E eu gostaria de pedir desculpas pela minha ausência, né? Eu fiquei muito tempo sem gravar, agora eu vou gravar com mais regularidade. E se vocês quiserem, podem me escrever, né? Eu tenho no meu canal a inscrição aí do meu e-mail, é Cleide, historiaseconversas@gmail.com. Algumas pessoas mandam contribuições, né? E eu vou vasculhar o e-mail para ver se tem alguma contribuição. E eu vou colocar o meu canal aqui em dia, tá bom? O nosso canal. No período que eu estive ausente, se inscreveram várias pessoas. Eu fico feliz que as pessoas continuem assistindo, continuem vendo e continuem se inscrevendo. Eu peço a você que se inscreva no meu canal também, se você estiver assistindo e não for inscrito. Que você aperte o sininho de notificação para receber os novos vídeos, que você curta, que você compartilhe. Me ajude aí a ter, a contar, né, histórias reais e ter conversas essenciais. Eu acho que essa conversa, embora tenha sido um pouco curta, ela foi essencial. Porque vai fazer muita gente pensar, eu gemi por educação. E aí? Qual foi o ganho disso? Obrigada pela sua atenção. Até a próxima. Tchau.